E a chave pra entrar é a oração. Oh, meu esposo, meu amado, ouça o meu grito, pois logo estarei em teus braços, meu amado. Enfrentarei minhas fraquezas, farei de tudo para subir. Chegamos aqui a mais um dia desse mês com Santa Teresa d'Ávila. Quanta coisa nós estamos aprendendo, quantas propostas Deus está nos fazendo para nos apegar, para nos apegarmos a Ele, que é o todo, e deixar as outras coisas. Não precisa também jogar fora, né, padre? Só colocar cada coisa no seu lugar já está de bom tamanho, né? Ordenar, né? Isso. Ter uma hierarquia para as coisas, para as pessoas. E Deus ocupar sempre o primeiro lugar, né? Também não adianta colocar uma hierarquia e deixar Deus em quinto. Então, hierarquizar as coisas, colocando cada uma no seu devido lugar, porque também tem coisas e tem situações que são mais importantes que outras, né? Então, a gente aprender a discernir para colocar cada coisa no seu devido lugar e dar para cada coisa a importância que lhe cabe. Nem mais e nem menos do que merece ou do que precisa. O necessário, né, para que Deus sempre esteja lá no alto da nossa lista de prioridades. Isso já vai fazer toda a diferença na nossa vida. Claro que na nossa vida espiritual, mas na nossa vida natural, nos nossos relacionamentos, né? Tudo é graça de Deus na nossa vida, né? Todo mundo tem que ir aprendendo. Lembrando daquilo que a própria palavra diz: buscar o reino de Deus em primeiro lugar e tudo mais vos será dado por acréscimo. Exato. Então, se a esposa tem que, sei lá, limpar a casa, bom, eu vou limpar porque Jesus vem morar aqui, né? É Jesus que está no meu esposo, nos meus filhos. Então, eu estou fazendo, está me custando, mas estou fazendo por Jesus, que habita o coração do meu esposo, dos meus filhos, né? Ou o marido tem que fazer um sacrifício a mais aí pela família. Vou fazer por Jesus que está na minha casa, na minha família. Então sempre o motivo é Jesus, que habita o coração do outro, né? Então quando a gente coloca Deus como prioridade, até essas coisas que são custosas para nós vão ganhando sentido. Não é que deixa de ser custoso, mas aquilo ganha um sentido e a gente faz com o coração, né? Faz com generosidade, não vai se arrastando, que aí fica muito mais pesado. Então colocar Deus em todas as coisas, né? Ter Deus como prioridade é isso, é enxergar Deus na esposa que eu tenho que amar, enxergar Deus nos filhos, enxergar Deus no trabalho, e aí a gente vai iluminando toda a vida, vamos olhando para toda a vida de um jeito completamente diferente. Isso realmente muda não só o olhar, né, mas o nosso sentimento com relação às coisas, às pessoas e às situações. E olha que bonito, Deus dá sentido para a nossa vida, né? E aí em tudo que a gente faz também tem um sentido maior, né? Esse é o grande caminho que Deus está nos convidando a percorrer através de Santa Teresa d'Ávila nesse mês de outubro todinho aqui, né? As terças e as sextas no grupo Corações Ardentes, junto com ela, escutando aquilo que ela entendeu, aprendeu, viveu e que aí, né, como uma boa mestra, ela vai ensinando. Claro que em primeiro lugar para as monjas, mas que a gente faz aí uma adaptação, né, na nossa vida e vai sendo tudo muito útil. E hoje o tema então é dicas práticas para rezar. Padre, tem quantas aí? 20? Na pedagogia de Santa Teresa nós encontramos duas, porque ela fala muito, quer no Caminho de Perfeição, quer no Livro da Vida, né, que é uma autobiografia, também no Castelo Interior. Então ela fala da comunhão, a comunhão sacramental e a comunhão espiritual. E aí essas são as duas dicas práticas, né, que praticamente perpassam toda a obra de Santa Teresa. Mas, claro, a gente conhece aquelas dicas
gente já foi trabalhando com elas no tempo da novena de Santo Inácio, ou mesmo durante a Quaresma. Então a gente sabe outras que vêm para enriquecer isso aqui. Então Santa Teresa, não só ela, mas os santos também de vida mística, recomendam no mínimo 2 horas de meditação, de oração, 2 horas do meu dia reservadas a Deus, a essa busca de intimidade com Deus. Então isso é o básico da vida mística, né? Da vida cristã, da vida de oração. Então está aqui: não se chega à vida mística enquanto não se toma verdadeiramente de assalto a vida espiritual, com o propósito de se fazer pelo menos 2 horas de oração por dia. Você ainda não começou, você ainda não tem como fazer isso, comece com o que pode e vá avançando. A ideia de propor isso aqui, os santos propõem isso, não para que a gente se desespere, não para que a gente desista. Eu vejo aqui 2 horas, não consigo, já desiste. Não é assim. Esse é um ideal a que você tem que chegar. Se hoje, de hoje para amanhã, você não consegue fazer isso, vá se educando para chegar lá. Então, o que você tem hoje para oferecer a Deus do teu dia? Pense assim, né? 15 minutos? Pois então viva intensamente esses 15 minutos de oração íntima com Deus Nosso Senhor. Então, vai percebendo que com o passar do tempo aquilo vai se tornando tão necessário para você que você precisa aumentar o tempo. 15 minutos já não é suficiente para você estar na presença do seu Senhor. Então você passa para meia hora, organiza o seu dia, refaz os teus compromissos, não sei. Mas você percebe uma necessidade de avançar, de não ficar só naqueles 15 minutos iniciais. Então a ideia dos santos e dos místicos de vida espiritual é justamente nos fazer perceber isso, que quanto mais a gente vai se aproximando de Deus, mais a gente quer estar com Ele. Então daí a gente vai encontrando no dia esse espaço para oferecer o nosso tempo a Deus. É mais ou menos aquilo que já está previsto pelo 3º mandamento da lei de Deus. Guardar domingos e festas, ou seja, um dia para ser santificado ao Senhor. É o dia de eu ir à missa, é o dia do descanso. Então, do mesmo jeito que eu necessito de um tempo de descanso para o meu corpo, a minha alma necessita de um tempo de descanso em Deus. Aí eu lembro Santo Agostinho, né? Senhor, minha alma está inquieta e não encontra repouso enquanto não estiver em Ti. Então esse tempo de descanso da alma em Deus é o tempo da oração. É quando a alma vai estar repousando no Senhor. Então aquilo que de maneira assim mais ampla vale para a minha semana, é um dia para ser santificado ao Senhor, o domingo. Então eu preciso também de maneira mais direta, dia a dia, colocar na minha rotina um tempo de descanso para a alma, que é a oração. O ideal, 2 horas. Que a gente consiga isso com o avançar da nossa vida espiritual. Mas, como eu dizia, Santa Teresa propõe comunhão. A comunhão como um remédio para se alcançar isso. Quem comunga e comunga bem, é como se estivesse condensando, né, o tempo naquele momento da comunhão. O que é o leite condensado, né? São 10 litros de leite naquela caixinha pequenininha. Então você condensou. Então uma comunhão bem feita, ela é capaz de condensar esse tempo. Puxa, eu não tive 2 horas para oferecer a Deus, mas eu fiz uma comunhão tão bem feita, uma oração de ação de graças tão profunda, tão marcante. Você condensou. Não que esteja dispensado de reservar mais tempo à oração, mas aquela comunhão, ela te ajudou tanto que ela até dispensa o tempo, né? Só para a gente entender qual é a necessidade de se comungar e comungar bem. Por isso, Santa Teresa fala da comunhão sacramental, quem tiver possibilidade, da missa diária. Ah, mas a obrigação é só a missa dominical. Tá certo. Quem vai à missa aos domingos está fazendo o que precisa ser feito para ser salvo. Está cumprindo os mandamentos. Só que nós já não estamos falando apenas de ser salvo. Lembra do último vídeo? Nós estamos falando de ser santo. Para ser santo, a gente faz além da obrigação. A gente dá todo ao todo. Né? E Deus espera de nós exatamente essa generosidade. Fazer o que eu não sou obrigado a fazer para alcançar a santidade. Comunhão diária. Então é eu procurar a missa diariamente, é eu estar ali para ser tocado fisicamente pelo Senhor. Santa Teresa diz isso, né? Não vou encontrar aqui agora onde está, mas ela fala que enquanto o calor natural não consome as espécies consagradas, Jesus está conosco.
é aquela verdade sobre a presença real de Cristo nas espécies do pão e do vinho, né? Mais ou menos 10 minutos é o tempo que o nosso organismo leva para digerir uma hóstia. Então, por 10 minutos, Jesus está com a sua humanidade fisicamente nos tocando. Aliás, com a sua divindade, a sua humanidade, seu corpo e seu sangue. Então, por 10 minutos, Jesus nos toca. Então, é muito importante comungar e comungar bem para ir preparando o coração para essa união íntima com o Senhor. Então, quem tem possibilidade de fazer a comunhão diária é muito boa coisa para o seu progresso espiritual. Eu acho que eu já dei esse exemplo aqui no grupo uma vez, mas eu vou repetir, talvez gente que já ouviu vai ouvir de novo, quem chegou depois vai ouvir pela primeira vez. Mas é até assim um pouco, parece um exemplo que esvazia a importância da comunhão, mas não é essa a ideia. Eu só quero fazer você entender como que a comunhão pode te ajudar a encontrar-se com Jesus, né? Não precisa esperar o céu chegar para isso. Pode já fazer isso agora através de uma comunhão bem feita. Então é o caso de quem está aprendendo a andar de bicicleta. Para andar de bicicleta, uma pessoa precisa, ao mesmo tempo, pedalar e se equilibrar. Se ela só pedala, mas não se equilibra, ela cai. Ou se ela só se equilibra, mas não pedala, ela cai. Então, o que é preciso fazer para ajudar uma pessoa que está aprendendo a andar de bicicleta? Colocar rodinhas. Porque aí ela pode só pedalar, que o equilíbrio a rodinha supre, né? A falta do equilíbrio a rodinha ali ajuda. Então a comunhão é isso. Nossa, é por isso que eu não queria esvaziar o sentido da importância da comunhão. Mas só para mostrar como que a comunhão ela é essa ajuda para quem ainda não tem vida mística avançada. Por que é uma ajuda? Por que é como a rodinha? Porque para eu ter vida mística avançada, vida interior, eu preciso dedicar mais de 2 horas por dia de oração. Eu não tenho isso. Mas eu tenho possibilidade de fazer uma comunhão bem feita, e isso preencher aquela lacuna da falta de tempo. Então, quando eu comungo, o próprio Jesus, seu corpo e sangue, alma e divindade estão me tocando fisicamente. Então não é Jesus lá no céu, é Jesus em mim, me tocando. Então quando eu comungo e comungo bem, é um toque da graça de Deus para a minha vida espiritual. Então não tem como a pessoa que não comunga, claro que tem, né, a comunhão sacrílega, mas para quem busca essa união com Deus, você pode aproveitar o momento da sua comunhão para ir progredindo, né, na vida espiritual, tá certo? Então por isso que eu quis mostrar a comunhão como esse exemplo da bicicleta, da rodinha da bicicleta, porque ela é a expressão em latim que é usada na teologia é ex opere operato, ou seja, ela age por si mesma. É o próprio Jesus que está me tocando, eu não preciso fazer nada. Preciso dispor a minha alma, preciso preparar o meu coração, preciso evitar pecados mortais, preciso estar em estado de graça, claro. Mas é o próprio Jesus ali, ex opere operato, ou seja, Ele mesmo. A comunhão é graça dada, entende? Padre, eu não tenho como participar da missa diariamente, na minha paróquia nem tem essa possibilidade. Então aí vem a outra recomendação, a comunhão espiritual. Uma complementa a outra, tá? Para quem tem possibilidade de fazer as duas, meu Deus do céu, isso é excelente para a vida espiritual. Quem não pode fazer a comunhão sacramental? E vejam que aqui a gente já pode incluir aqueles que não podem, por algum impedimento, fazer a comunhão sacramental. Para quem pode e para quem não pode, a comunhão espiritual, ela, mudando a expressão em latim, ex opere operantis, ela já depende do seu coração, né? Ex opere operato é Jesus que vem e age, e faz e acontece. Ex opere operante depende de você que recebe. Então, se o seu coração se dispõe a Deus de tal maneira, né, que ele tem liberdade, que ele tem livre acesso à sua vida, então isso é a abertura do seu coração que faz a graça acontecer. A comunhão espiritual é isso, é você dispor o seu coração para que Deus faça o que ele bem entender. Então, a comunhão espiritual, ela é um auxílio para quem não pode, para quem não tem condições de comungar diariamente, mas ela é também um reforço para quem tem condição de comungar diariamente. Porque de que adianta a comunhão sacramental sem um coração disposto para Deus? Percebe como que são poucas dicas práticas, mas elas são aquelas necessárias?
Aí quando a gente vem com aquelas outras de Santo Inácio, de escrever a nossa oração, os nossos sentimentos, a gente só enriquece a nossa vida, o nosso diário espiritual, a nossa rotina de oração, a gente enriquece. Mas se a gente conseguir viver essas duas da pedagogia de Santa Teresa, a gente já terá avançado muito. Comunhão sacramental e comunhão espiritual. Ex opere operato. Deus vem e age automaticamente. É a comunhão, é o corpo de Cristo que me toca fisicamente. Ex opere operantis. Como está o meu coração para receber Jesus? Ou mesmo que eu não possa receber Jesus, como está o meu coração no desejo, no seu desejo de unir-se a Jesus? De novo eu lembro Santo Agostinho. Tua oração é o teu desejo. Você deseja Deus? Ou você deseja os apegos que você tem, você deseja os bens, você deseja as pessoas? Tua oração é o teu desejo. Então, se você tem um coração bem disposto para Deus, isso já é comunhão espiritual, é o desejo de unir-se a Ele. Então, por isso que Santa Teresa não tem muitas dicas, mas tem as dicas necessárias para que a gente possa viver essas condições para que a comunhão possa surtir efeitos e produzir frutos de santidade para nós. Porque quando a gente ouve tudo isso, reflete sobre tudo isso, a gente para e pensa. Eu me lembro que eu fiz a comunhão quando eu tinha 12 anos. Aí eu ouço tudo isso, eu estudo tudo isso e falei, meu Deus, quantas comunhões eu fiz e que não surtiram fruto nenhum porque eu não estava bem disposto. Por mais que Jesus estivesse me tocando, quantas comunhões eu não fiz como deveria, né? Então também isso é para nos ajudar a daqui em diante comungar e comungar bem, né? Não basta comungar, é preciso comungar bem. E aí as duas recomendações de Santa Teresa já nos ajudam, né? Aí por essas recomendações a gente já sabe, está subentendido que eu preciso fazer uma boa confissão, que eu não posso me aproximar em estado de pecado, que se eu tenho algum pecado que me impede de comungar, eu não posso entrar na fila. E a gente já falou isso aqui, isso não é só para os recasados, para as pessoas de segunda união. É uma pessoa que comete qualquer pecado mortal não pode comungar. Não é só quem vive em segunda união. Então, todas essas coisas, essas duas dicas, vão me ajudando a rever todas essas coisas, né? Como está a minha vida sacramental, minha vida, quando foi minha última confissão, né? De lá para cá. Minhas confissões foram bem feitas também? Porque às vezes a gente vai se confessar, esconde alguma coisa, omite outra, só fala aquilo que, entre aspas, que convém. Então isso não é uma confissão válida. Pecados esquecidos são perdoados, pecados omitidos não. Além de não ser perdoado, invalida a confissão. Então minhas confissões são bem feitas. Vejam como que as duas dicas de Santa Teresa me fazem pensar em um monte de outras coisas. Então eu preciso me libertar dos pecados mortais. Isso é conditio sine qua non, né? E eu preciso também me desapegar dos pecados veniais, daquelas minhas imperfeições. São Francisco de Sales, detestação ao pecado. Quando eu vou me confessar, eu preciso me arrepender de todos os meus pecados, de uma vez e para sempre. Não tem essa de já pensar na primeira oportunidade que eu vou ter para pecar de novo. Detestação ao pecado mortal nem se fala, e aos pecados veniais e às imperfeições. Detestação. Então, essas são aí as duas, entre aspas, dicas práticas de Santa Teresa para quem quer progredir na sua vida espiritual. Os místicos avançados já passaram por isso, mas continuam vivendo isso. Isso que é bonito, né? A pessoa já está lá em um estado elevado, de estar na quinta morada, na sexta morada do castelo interior, mas ainda continua comungando. Ela não abandona a comunhão. Então vejam como que vale, segundo Santa Teresa, né? E é verdade isso, vale tanto para um principiante de vida de oração, quanto vale para um místico de sétima morada. O mesmo remédio, o mesmo caminho, comungar e comungar bem. Acho que vale para nós essa dica aí, né, para a gente daqui em diante buscar comungar com mais carinho, com mais devoção, né, para que nosso coração esteja realmente bem disposto, sim, seja um terreno fértil para esse Jesus que vem ao nosso encontro na hóstia consagrada ou na nossa oração de ação de graças para a comunhão espiritual. Padre, só para ficar um pouquinho mais claro, que pode ser que alguém esteja pensando lá. Comunhão sacramental, a gente já entendeu, é
comungar Jesus em corpo, sangue, alma e Sim. divindade. A comunhão espiritual, ela só vai acontecer quando eu participar da missa, por exemplo, só quando eu assistir uma missa pela TV, é só assim que eu faço essa comunhão espiritual, ou num momento de oração que eu estou lá fazendo, né, de intimidade, enfim, eu também faço essa comunhão espiritual. É exatamente assim, porque a própria recomendação de Santa Teresa é essa, de que as monjas façam a comunhão sacramental na missa e ao longo do dia elas estendam os efeitos daquela comunhão pela comunhão espiritual. Então, ao longo do dia, no meio dos trabalhos, elas vão rezando, vão se recordando de Deus, elas vão despertando no coração esse desejo por estar com Jesus, unida a Ele. Então, não precisa estar na missa para fazer a comunhão espiritual. É um momento privilegiado, mas não é o único momento em que a comunhão espiritual é possível. Mas você pode sim, segundo a recomendação da própria Santa Teresa, estender os efeitos da comunhão ao longo do seu dia, no meio do seu trabalho, nos seus afazeres. Então, é sim recomendado que se faça a oração de comunhão espiritual além da missa, sendo que a missa é um momento privilegiado, mas não é exclusivo, não é o único momento em que se pode comungar espiritualmente. Então, sim, né, bem lembrado, não precisa estar na missa para a comunhão espiritual. Pode fazer a oração de comunhão espiritual em outros momentos, sim. Mas essa oração de comunhão espiritual, ela só é possível porque eu fiz a minha comunhão sacramental? Não. Mesmo porque as pessoas que não podem comungar, sim, até que elas possam, né, enquanto elas não se livram do pecado mortal, elas não podem comungar. E aqui vale para qualquer pecado mortal. Então, enquanto ela não pode comungar sacramentalmente, ela pode fazer a comunhão espiritual. Ela já vai... Aqui tem uma expressão, é assim, é ter fome da Eucaristia. Então, a comunhão espiritual vai despertando o meu desejo pela Eucaristia, né? De tal modo que eu vou buscando mais a Eucaristia e menos o pecado. Então, a comunhão espiritual... Você que está em pecado mortal, não tem como se confessar, ou está numa situação de, digamos, entre aspas aqui, de irregularidade, você não pode comungar, mas pode fazer comunhão espiritual. Você pode ter desejo da Eucaristia, mesmo que não possa ainda comungar. Então, sim, não precisa estar na missa, embora a missa seja um momento privilegiado, e você, mesmo em pecado mortal, né, não estando em estado de graça, melhor dizendo, você pode fazer a sua oração de comunhão espiritual. Até porque, se fizer assim, isso vai te ajudar muito na hora da confissão, ou quando chegar o momento de você poder comungar. Então, realmente, a comunhão espiritual nessas duas situações, fora da missa e não estando em estado de graça. Acredito que hoje a graça que nós vamos pedir é essa, a graça de comungar e comungar bem. Se estamos longe da comunhão, se estamos longe, consequentemente, da confissão, né? Agora é a hora, nesse tempo aqui, desse um mês com Santa Teresa, né? Nesse dia que nós estamos aqui, ó, o 6º dia, né? Quase que aí já chegando, né, ao final, porque são 9 encontros que nós vamos ter, então o 6º dia a gente já está passando aí da metade, né, para chegar para o fim. Agora é hora de nós olharmos para a nossa vida e fazermos algumas perguntas, né? Estou comungando? Estou recebendo Jesus na Eucaristia? Estou fazendo a comunhão sacramental? Tenho feito comunhão espiritual? Quanto tempo, né, eu estou longe da Eucaristia? Ou estou recebendo Jesus na Eucaristia, mas faz tempo que eu não me confesso? Hoje é dia de nós olharmos para nós, né, e escutarmos essas dicas de Santa Teresa, que não são 20, que são 2, mas são 2 intensas, né? Olhar para a nossa vida e falar, não, é agora. Agora é hora de eu mudar, agora é hora de eu comungar e comungar bem, agora é hora de eu voltar para essa comunhão com Jesus, recebê-lo na Eucaristia, com essa comunhão com Jesus através do sacramento da confissão, com essa comunhão, essa intimidade, essa busca dele todo dia na oração, né, também na oração. Hoje é dia de nós olharmos para nós e olharmos para Santa Teresa e dizer, intercede por nós, Santa Teresa, para que nós possamos comungar e comungar bem.
E assim nós vamos rezar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração para pedir a graça da amizade com Deus. Ó Santa Teresa d'Ávila, vós sois a mestra da genuína oração e nos ensinais a rezar conversando com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ó Santa Teresa, ajudai-nos a rezar com fé e confiança, sem nunca duvidar da bondade divina. Ajudai-nos a rezar com a inteira conformidade de nossa vontade com a vontade de Deus, com insistente perseverança, até alcançarmos aquilo de que necessitamos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus, que pelo Espírito Santo fizeste surgir Santa Teresa para recordar à Igreja o caminho da perfeição, dai-nos encontrar sempre alimento em sua doutrina celeste e sentir em nós o desejo da verdadeira santidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santa Teresa d'Ávila, mestra e guia de oração, rogai por nós. Vamos rezar a oração de Santa Teresa. Nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa. A paciência tudo alcança. A quem tem Deus nada falta, só Deus basta. Que assim seja. Amém. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. O Padre, nós já estamos caminhando aí para encerrar. Daqui a pouquinho a gente encerra esse mês, né, com Santa Teresa. Vamos entrar no último terço, né? Foram até aqui 2 terços, agora falta o último terço da nossa novena, do nosso mês com Santa Teresa, que no fim, por providência, serão 9 dias, né? Uma novena espaçada. Que bom. Coisa de Deus, né? 9 dias aí, nesse um mês com Santa Teresa, que está aí contribuindo tanto, né? Com a nossa vida de oração, com a nossa vida espiritual. Obrigada, viu? Por você estar aqui conosco, por ter dito sim, por estar caminhando. Obrigada pela abertura do seu coração. Muito importante para nós, viu? O seu sim. E tenho certeza que a gente vai concluir esse mês de outubro, né? Com o nosso coração cheio, né? De vontade de ficar mais pertinho de Jesus. Nós vamos nos encontrar agora na próxima terça-feira, né, dia 24, no 7º dia, e aí o padre vai falar sobre o tema combatendo as distrações na oração, porque se tem a gente senta para rezar, tudo vem. Tudo vem para distrair a gente, né, padre? Que coisa assim, incrível, né? No Castelo Interior ela fala, né, que a primeira morada é aquela que a gente mais é perturbado, porque vem os insetos, tudo que está fora do castelo entra pela janela e ali nos distrai, nos tira a paz, né? Então, como combater isso? A gente vai ver, então, na terça-feira. Então, nós vamos aqui concluindo o vídeo de hoje, pedindo que Deus nos abençoe e que nos ajude, né? A continuar firmes, tá bom? Pedir a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, de Santa Teresa, mestra e guia de vida interior, desça sobre vós e permaneça sempre a bênção de Deus rico em misericórdia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós.
como a morte.